pessoal, tudo bem? Aqui é o Átila Kawauchi e hoje eu vou ensinar vocês como começar no hobby de pintura de miniaturas. Se você não sabe por onde começar, esse é o vídeo pra você. Para começar na pintura de miniatura, você primeiro precisa saber quais materiais você vai comprar. E os materiais são bem simples, você precisa de pincel, de tinta, de uma wet palette e de uma miniatura para você pintar. E a gente vai falar cada um desses tópicos com um pouquinho mais de detalhe para você saber exatamente onde, como e por que você tem que comprar cada um desses itens. Bom, vamos começar falando dos pincéis então. Pincel é uma coisa muito simples e fácil da gente achar aqui no Brasil, tanto pincéis nacionais quanto pincéis de marcas importadas. Os pincéis são definidos basicamente pelas cerdas deles. E existem dois tipos de cerdas, as cerdas sintéticas e as cerdas de pelos de animais. Ainda dentro do tipo da cerda do pincel, a gente pode ter os tipos de pincel redondo, que é os que a gente costuma usar para o hobby, mas existem alguns outros tipos que a gente não costuma usar muito ou usa em técnicas mais específicas, como por exemplo os pincéis chatos que a gente pode usar na técnica de dry brush. Mas se você não sabe o que é isso, não se preocupa, agora a gente vai falar só dos materiais. A diferença básica entre a cerda sintética e da cerda de pelo de animais geralmente é a durabilidade. É o quanto que a ponta consegue ficar juntinha, se manter aquela ponta fininha, igual quando a gente comprou, né? Quanto tempo essa pontinha vai durar. Os sintéticos tendem a durar menos e os de pelos de animais tendem a durar mais. E existem vários tipos de pelos de animais diferentes que são utilizados para fazer pincel, mas os mais cobiçados na pintura são os de pelo de marta. E mesmo assim, dentro das martas ainda tem várias raças diferentes com pelagens diferentes de marta. Mas não precisamos entrar nisso agora, basta você saber que os de pelo de marta são os mais resistentes por via de regra. É claro que existem vários ranges de preços de pelo de marta, os mais baratos não vão durar tanto quanto os mais caros. Geralmente é assim que funciona o pincel. Claro que às vezes pode ter um pincel que é muito mais caro e não vai durar tanto quanto um outro ali que também custa não tão caro, mas por via de regra, quanto mais barato o pincel, mais vagabundo ele é. Os de pelo sintético geralmente são os mais em contas, e se você pretende comprar algum pincel sintético aqui no Brasil, o que eu costumo recomendar é o 305 ou o 315, ambos da Ceramic, que são pincéis que são bem baratos, não vão durar muito, mas o preço justo, e para começar eu acho que são mais do que suficiente. Depois que você pintar uma ou duas vezes ali, você já vai conseguir notar se você realmente gosta daquilo e vai poder investir um pouquinho mais para comprar pincéis melhores. Caso você já queira começar com pincel de pelo de marta, os mais recomendados do hobby são geralmente a série 33 da Rosemary. A gente pode encontrar eles aqui no Brasil pela Bank Store, ou você pode, se você morar lá na Inglaterra, comprar direto com eles. Eu, pessoalmente, utilizo muito a série 33 da Rosemary e eu também considero como sendo um dos melhores custo-benefícios quando a gente está falando de pincel topo de linha que existe atualmente no mercado. Mas é claro que existem outras séries que são geralmente encontradas mais caras aqui no Brasil, como a série 7 da Winsor & Newton, que também é muito boa. E sabe uma outra coisa muito boa? É estar seguro na internet, e por isso eu trago para vocês a NordVPN, que é o patrocinador do vídeo de hoje. Se você quiser assinar o NordVPN, eu recomendo que você utilize o link do Pintando Miniaturas, que é www.nordvpn.com/pintando miniaturas, que você ajuda bastante o canal, além de se proteger na internet e não deixar os seus dados aí ao Deus dará. Com a NordVPN você não deixa o seu endereço de IP público nos locais e sites que você entra, principalmente se você é uma daquelas pessoas que precisam muito usar Wi-Fi públicos. E além da segurança, um outro benefício muito interessante é poder acessar conteúdos que estão bloqueados por regiões em serviços de streaming ou games. Por exemplo, se você estiver vendo uma série que só tem especificamente lá na Inglaterra, você pode trocar o endereço da sua VPN e acessar o conteúdo normalmente. Esse é um benefício muito bom, além da segurança. E se você assinar utilizando o nosso link, você recebe 4 meses grátis no plano de 2 anos. E dependendo do plano que você escolher, você recebe vales do iFood. E o valor desses vales vão depender de acordo com o plano. Quanto maior o plano, maior o valor do vale. E eu não sei de vocês, mas eu utilizo bastante o iFood também. Então eu achei que essa promoção vale muito a pena. Então não se esqueçam, www.nordvpn.com/pintando miniaturas. Vocês ajudam muito o canal se vocês assinarem por esse link. Então bora ver quais outros materiais a gente precisa para pintar miniaturas. Vamos falar de primer agora. O primer geralmente é confundido com tinta, mas ele é uma coisa separada que deve ser passado na miniatura antes de você aplicar a tinta. O primer serve para que ele crie uma camada na miniatura, né? Ele vai grudar na miniatura e ele vai formar uma camada após já grudado na miniatura para que a tinta grude bem nele. Então você vai criar uma camada de aderência para a tinta na miniatura. Você vai facilitar a sua vida. Não sei se vocês já tentaram pintar uma miniatura de plástico que você acabou de
tirar ali do saco ali do board game que você vai pegar ou de qualquer coisa assim, se você tentar passar uma tinta direta ali, você vai ver que ela não vai nem pegar, assim, porque às vezes o plástico é muito liso e não consegue criar essa aderência. Então, o primer é crucial para você criar essa camada que vai manter a tinta ali também para que ela não descasque no futuro e vai facilitar a sua vida na hora que você estiver pintando. O primer a gente consegue encontrar em várias cores atualmente aqui no Brasil, tanto de marcas nacionais quanto de marcas importadas. O que vai definir qual a cor de primer melhor que você vai precisar ali, geralmente é o resultado que você vai querer no final. Mas o mais neutro normalmente é ficar preto, branco ou cinza, que são os mais utilizados no final das contas. E se você quiser uma recomendação de primer nacional, a gente tem o da Corfix, que eu considero o melhor. O da Acrylex eu não acho tão bom quanto o da Corfix. E a Corfix oferece outras cores de primer, como por exemplo, preto, branco, cinza e até outras cores extras que eu pessoalmente não costumo usar tanto assim. Agora, se você quiser marcas de primer importados, tem bastante marca boa que dá pra recomendar. Dá pra recomendar o primer da Scale 75, primer da AK Interactive, primer da Green Stuff World, e todos esses são encontrados aqui no Brasil atualmente, né? Também você pode encontrar na Bang Store lá. Mas dentre esses primers importados, eu não consigo pessoalmente ver tanta diferença assim. Pra mim, eles estão mais ou menos ali no mesmo nível, né? São um pouquinho melhores do que os primers nacionais, que o único problema do primer nacional da Corfix ou da Acrylex mesmo, por exemplo, é que a consistência dele é um pouquinho mais grossa e é um pouquinho mais difícil de lidar. Então os primers importados acabam vindo numa consistência já mais amigável pro que a gente vai usar, que é a pintura de miniaturas. Mas fora isso, dá pra usar os nacionais também tranquilamente. Não se preocupe caso você não queira comprar os primers importados. E uma outra diferença que você vai notar dentre os primers nacionais e os importados é que os nacionais geralmente vão fazer uma camadinha ali que vai ficar meio falhada, assim, ela não vai ficar totalmente uniforme. Mas isso não importa tanto, o que importa é que ele cubra a área e depois você pode vir com uma camada de tinta por cima ali e acabar cobrindo, vai ficar tudo tranquilo. Dentre os primers nacionais também tem o primer da Smooth 3D, que ele é um primer bem lisinho, né? Ele faz uma camada que cobre muito bem e tem preços bem acessíveis também. Então é uma ótima opção nacional também, junto com o primer da Corfix, e eu pessoalmente tenho usado ele bastante também. Agora vamos falar das tintas acrílicas que a gente usa para pintar miniatura. As tintas acrílicas são a parte fundamental da pintura de miniaturas, né? E a gente pode encontrar elas em diversas marcas e diversas formas diferentes. Temos um leque de opções muito grande atualmente aqui no mercado brasileiro. E você não se preocupe com o tamanho da miniatura que você vai pintar. Se for uma miniatura de 32mm ou de 32 centímetros, não importa. Essas tintas e essas técnicas e esses materiais são os mesmos, não importa a escala da miniatura. Se você pintar uma miniatura de 50 centímetros, ainda assim serão as mesmas técnicas e os mesmos materiais. O que vai mudar é eventualmente alguma outra adaptação de tamanho que você vai poder precisar fazer ali. O tamanho do pincel vai ter que ser um pouco maior nas escalas maiores, esse tipo de coisa. Mas o que você precisa ir atrás são das tintas acrílicas à base de água. Essas são as mais utilizadas no hobby atualmente. Aqui no Brasil a gente tem a Acrylex e a Corfix, que fazem esse tipo de tinta. Você tem que tomar cuidado porque a Acrylex tem uma linha muito grande de tintas acrílicas e tem tintas para tecido, tinta PVA, tinta para vidro ou coisas transparentes, e tem as tintas acrílicas comuns, que são as que a gente usa. As tintas acrílicas comuns, tanto da Acrylex quanto da Corfix, são as de tampa verde. É importante você não confundir, porque é essa que a gente tem que usar. PVA não é muito recomendado, mas até dá para usar. Tinta de tecido não rola, e verniz vitral até dá para usar também, mas não para pintar a miniatura em si. Vai ser uma coisa de efeito, uma coisa específica ali que você vai ter que fazer. E pode parecer uma maluquice isso que eu tô falando para vocês, mas vocês não imaginam o tanto de pessoas que já apareceram na minha mensagem direta ali falando: pô, mas dá pra usar tinta de tecido? Dá pra usar tinta PVA? Isso aparece com muita frequência pra mim. Se for PVA, eu falo, até dá, mas a gente não usa dessa forma que você está imaginando que a gente vai usar, né? A gente usa em lugares mais restritos ali. Para outras coisas, a tinta PVA é feita mais para MDF, para coisas porosas, para outro tipo de aplicação. A gente tem que usar as tintas acrílicas mesmo. E essas tintas que eu acabei de mencionar para vocês são mais do que suficiente para você começar. Eu, pessoalmente, comecei no hobby utilizando tintas da Acrylex e da Corfix. Então, se vocês quiserem, eu até desenvolvi um kit em parceria com a Arsenal Craft, que eu separei algumas coresinhas lá e alguns materiais que são essenciais para começar ali, e isso é vendido ali. Eu vou deixar o link aí para vocês, caso vocês queiram ver ali. Mas se vocês por acaso só querem ver a lista de cores e comprar outro lugar, você clicar no produto, você vai lá ver a lista das cores, está descrito ali, você pode comprar se você achar mais barato em algum outro lugar, enfim. Mas essa versão foi uma que eu fiz com a Arsenal, né? E aí eu já deixei separado as cores que eu acho mais interessantes, os materiaizinhos, tal, vem com a miniatura para você pintar também. Enfim, é um kitzinho mais fechadinho. Agora, se você tiver um pouco mais de grana e quiser investir um pouquinho mais no seu início
início na pintura de miniaturas, para você ter uma vida um pouquinho mais fácil, você pode comprar as tintas importadas que a gente tem atualmente aqui no Brasil, trazidas pela Bang Store. Então a gente consegue encontrar facilmente aqui com estoque local aqui no Brasil. Não tô falando de pré-order não, tá, gente? Tintas da AK Interactive, tintas da Chimera, tintas da Scale 75, tintas da Green Stuff World, tintas da Pro Acryl. Aposto que tem tantas marcas aqui que eu falei que tem algumas até que você não deve conhecer. Mas enfim, todas as principais marcas do hobby está sendo trazida pela Bang Store, está disponível com estoque local aqui. E é interessante eu falar para vocês que essas marcas, o bom delas é que as tintas têm maior qualidade e já são propriamente direcionadas para pintura de miniatura. E é visível isso, tá? Não é papo de quem tem loja, não, porque você pode perguntar para as pessoas, para elas compararem o que é começar com uma acrylex e o que é começar ou pintar com uma tinta importada. A diferença é visível para qualquer um, não precisa ser nem especialista para perceber, né? Porque tem certas diferenças, por exemplo, quando a gente tá falando de aerógrafo em alto nível, você precisa ser um pouco especialista para perceber a diferença ali. Essas que eu tô falando não, tá? Qualquer ser humano normal consegue. Mas a ideia aqui é falar para vocês que o bom dessas marcas é que eles geralmente têm sets de pintura dedicados a iniciantes. Então sabe aquele negócio que eu fiz com o Arsenal Craft que eu mencionei, que eu separei umas cores que eu acho interessante para quem tá começando? Cada marca tem as suas cores que acha interessante, tem um kitzinho separado ali de cores que ela acha interessante para quem está começando. Geralmente recebe o nome de Basic Set, Starter Set, o kit inicial, enfim, cada uma dá o seu nome, mas o que elas estão querendo dizer é que são as cores que elas separaram para alguém que está começando a sua coleção de tintas, não quer pensar no que tá comprado, o que é melhor, o que vai ser pior. Se você comprar, às vezes a pessoa se empolga, começa a comprar muito de uma cor só, esquece das outras, e aí fica com um início defasado ali, e depois ela chega para pintar e fala, putz, faltou cor aqui que eu nem pensei. Então, essas marcas já têm isso também. Ele vem nos kits bonitos, são kits bonitos, né? E os preços também são bastante variados ali. Você pode comprar kits menorzinhos que vem com um starter de 6, kits que vem com 8, kits que vem com 14 tintas, kits que vem com 24 tintas. Aí você pode escolher porque vai ter uma variedade muito grande, né? Felizmente, hoje em dia no hobby a gente tem isso à disposição aqui no Brasil. Então é muito mais fácil, você tem muito mais opção e você consegue encaixar melhor ali no seu bolso, mesmo se você quiser começar nas tintas importadas. Só para fazer uma menção rápida aqui, lá na Bang Store tem um link materiais para iniciantes, que eu pessoalmente separei ali uns materiais para Bang Store ali, para que quem estiver começando e tiver na dúvida do que comprar, só clicar naquele link ali que vai ter no menu do site, logo que abrir vocês vão ver lá, materiais para iniciantes. Tudo desses kits que eu falei, pincéis que são bons e tem um bom custo-benefício, tintas metálicas que também são bem utilizadas por quem tá começando. Tudo isso você consegue ver rapidinho ali no negócio, né, para te facilitar para quem tiver perdido. Tem até um link para pessoas mais profissionais já também, que tem as linhas mais profissionais, enfim. Eu tô procurando dividir dessa forma no site também, até para facilitar quem tá começando também, porque às vezes se eu indicar um kit específico, aí não tem na hora que você vai comprar, mas tem um outro que faz a mesma coisa e é só vem uma ou duas tintas a mais, entendeu? Então eu prefiro deixar esse link aí para vocês, vai estar aí na descrição também. Vamos falar agora das Wet Pellets, que é um item essencial, principalmente pra gente aqui no Brasil. As Wet Pellets são basicamente um lugar em que você vai depositar as suas tintas para você poder fazer misturas, né? E ir pegando as cores aos poucos para você ir aplicando na sua miniatura. Porque você não vai ficar com a tampa da sua miniatura aberta ali, molhando direto. Você vai deixar nessa Wet Pellet e vai poder trabalhar ali em cima. E a grande vantagem da Wet Pellet, como o nome já evidencia, é que ela é molhada. Então, ela é feita de uma forma que você põe a tinta acrílica lá e ela não vai secar, porque ela está levemente umedecida. Então, você vai aumentar o seu tempo de trabalho, porque a tinta acrílica, a vantagem barra desvantagem dela é que ela seca muito rápido. Então, quando a gente está nesse momento de mistura, de distribuir a cor na miniatura, a gente quer que demora mais. Mas depois que a gente jogou ela ali, a gente quer que seque o quanto antes. Então, a Wet Pellet justamente serve para isso, para você aumentar esse tempo de trabalho enquanto você não jogou a tinta na sua miniatura ainda. E as Wet Pellets são muito fáceis de fazer, a gente consegue fazer com materiais que a gente encontra em supermercado. Eu tenho um vídeo dedicado que mostra exatamente como monta, mas eu vou só listar o que precisa para vocês aqui. É um recipiente qualquer, uma esponja geralmente de celulose, um papel manteiga especial, tem que ser o Ida Light. Assistam o vídeo
que vocês vão entender o motivo disso. E só, e aí você joga água em tudo ali e você pode utilizar a sua wet pellet tranquilamente caseira ali. Mas é claro que se você quiser dar um passo à frente e pegar um material já próprio pro hobby, essa opção existe também. A maior fabricante de wet pellets do hobby, que é a Redgrass, também está sendo representada aqui no Brasil pela Bang Store. Então você pode comprar os materiais deles direto lá, caso você queira também. Então não tem muitas opções ali que vai ter intermediários. Ou você vai fazer a caseira, ou você vai comprar uma própria já pro hobby se você quiser. E aí tem outras marcas também, tem da Green Stuff World, tem da AK Interact, mas as que são consideradas as melhores do hobby, caso você já queira e já pegar a melhor possível, são as da Redgrass. E só rapidamente um parênteses que eu vou abrir aqui dentro da wet pellet, outros pequenos materiais que você vai precisar, que é bom mencionar, é um copo com água para você lavar o pincel, um copo separado ali que não é o wet pellet, e um paninho para você secar o pincel, ou um papel toalha, ou qualquer coisa que o valha ali, só para você secar ali o pincel quando você lavar ele, né, na troca de uma cor para outra ali. Você vai precisar disso também. E por fim, você vai precisar de uma miniatura. As miniaturas, eu imagino que se você veio nesse vídeo, você talvez já até tenha miniaturas para pintar, mas eu só queria dizer para você que miniaturas são muito fáceis de encontrar, felizmente, hoje no Brasil. Muita gente faz impressão por conta 3D ou faz impressão comissionada. Arsenal Craft vende miniaturas impressas também, tem desconto para padrinho aqui no canal. Existem miniaturas que são próprias do hobby, como por exemplo as miniaturas da Scale que a Bang Store tá trazendo também. E existem também vários outros tipos de miniaturas que não são nenhum desses. Você pode pegar um McLanche Feliz e pintar também, pode pegar o seu Hot Wheels e pintar ele também. Isso que eu falei serve para absolutamente qualquer tipo de miniatura que você for pintar. Qualquer miniatura você pode pintar com esses materiais que eu falei. Claro que vão ter certos tipos de miniatura, como por exemplo um Hot Wheels. Você também pode pintar com tinta automotiva, caso você queira. Aí você é uma outra coisa. Você vai comprar tinta específica automotiva, vai comprar geralmente pincel sintético, que não precisa ser um pincel muito grande, ou você vai usar aerógrafo. Enfim, aí é um outro processo, mas eu pinto a maioria dos meus Hot Wheels com tinta acrílica mesmo, tá? E eu acabo achando melhor, vou sendo sincero pra vocês, dado o meu uso, pinto com tinta acrílica, depois eu só jogo o verniz automotivo por cima e acaba ficando a mesma coisa. Como não é um brinquedo que eu vou manusear nem nada, é só pra ficar exposto ali, então meio que, pra mim, já resolve dessa forma. Mas se você quiser ser fiel à tinta original do Hot Wheels, aí a tinta automotiva mesmo, não tem pra onde fugir. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês, e se você achou que faltou alguma coisa, comenta aqui embaixo que eu vou destacando seu comentário, eu vou comentando em cima também. E se você conhece alguém que tá começando a pintura de miniatura, compartilha esse vídeo com ela que pode ajudar, viu? Pode ser que você ajude muito essa pessoa, principalmente se ela estiver perdida em onde comprar material. E antes, mais uma vez, eu queria agradecer ao nosso patrocinador, a NordVPN, que patrocinou mais uma vez esse vídeo. Por favor, acesse o link nordvpn.com/pintando miniaturas e consiga os benefícios que estão sendo dados exclusivos para quem assiste o Pintando Miniaturas, né? Desconto na mensalidade de 2 anos e cartões do iFood para você usar ali, e os valores vão ficar de acordo com o plano que você escolher, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, abração e até!